Boa tarde, aluno do primeiro ano. Então, como nós vimos aí na sala de aula ainda, então nós vamos falar sobre o Reino Franco, tá? E o início do sistema feudal, porque na verdade, como nós estamos sobre o Império Romano, nós vimos que em 476, com a queda do Império Romano, a invasão dos povos bárbaros no Ocidente, de fato começa a chamada Idade Média, né? Nesse período, que vai até 1476, com a queda do Império do Oriente, principalmente o enfraquecimento da cidade de Constantinopla. Então, esse período é chamado de Idade Média. E até então, vários historiadores chamam como Idade das Trevas, que é um termo que nós nem podemos utilizar hoje, né? Porque cada sociedade na sua época vive o seu período, né? Ele tem a sua mudança conforme o período que ele vive. E nós vamos falar sobre a sociedade feudal, sobre o Império Franco, porque o Império Franco era o Império dos povos bárbaros, porque quando os bárbaros invadem o Império Romano do Ocidente, então ali formam vários reinos bárbaros, germânicos, né? E o Império Franco é um que se mantém, né, fortalecido, né, pelas conquistas que tem. E os outros até que, né, muitos vão enfraquecer, outros devido até mesmo à luta entre eles, a disputa do poder. Então nós vamos estudar essa parte, nós vamos dividir esses períodos para não ficar um vídeo muito longo para vocês também, e para até ficar mais fácil vocês entenderem todo esse período da história, do período da Idade Média, do feudalismo, tá bom? E lembre que nós conversamos na sala, assiste o vídeo, que depois que eu postar, né, comentem se tiver alguma dúvida, né, manda pelo zap, né, e dá um like lá no vídeo depois, ok? Então, olha, só relembrando aí com vocês lembram, né, porque os romanos chamavam o estrangeiro de bárbaros, vocês lembram o nome de alguns povos que formaram os reinos na Europa, né? Então, ou seja, os romanos chamavam de bárbaros povos estrangeiros, que com cultura, idioma, modo de vida diferente dos deles, né? E alguns desses povos eram os visigodos, suevos, burgúdios, anglos, saxônicos, bandos, né, alamanos e até os francos. Então, ou seja, esses povos eram os povos germânicos e receberam o nome de povos bárbaros que invadiu o Império Romano. No dicionário, um dos significados da palavra conversão refere-se à ação ou efeito de mudar de religião, opinião, ponto de vista, hábito e costume. Na Idade Média, muitos nobres e príncipes converteram ao cristianismo. Então, ou seja, eles mudaram, né, de opinião, mudaram suas ações, seus costumes, seus hábitos. Porque até então, né, esses povos bárbaros germânicos, eles eram, de fato, né, eles eram politeístas. Então, eles vão mudar, eles vão se converter a novos hábitos. Então, e vários desses povos da Idade Média se converteram ao cristianismo. Será que essas conversões de príncipes e nobres medievais tinham somente a finalidade religiosa? Lógico que não. Tinha finalidade também da questão do poder político, né? Então, essa conversão deles ao cristianismo não é só questão religiosa, é questão política também. Tanto que as organizações religiosas dos Estados Unidos, né, mapeiam indígenas no Brasil e não interrompem ações isoladas no mês durante a pandemia. Né? Ou seja, conversão de povos sempre foram comuns na história. Então, na Idade Média, vários reis se converteram e converteram seus súditos ao cristianismo. As ações não mudaram, desde a época da colonização no Brasil, ou seja, Estados Unidos, até na atualidade sempre há povos se convertendo a novas religiões, ao cristianismo. Como a gente vai falar sobre os francos, então os francos foram o povo germânico, que estabeleceram na Gália, que hoje é a atual França, Alemanha, trazendo com eles suas crenças, seus hábitos, né, hábitos de guerreiros e a sua cultura. Então formaram um reino mais importante e duradouro do reino germânico. Então por isso que eu falei logo no começo para vocês, foi formado vários reinos, só que os francos duraram mais, né, ficaram mais fortalecidos. Agora, a ascensão dos francos, né, quando fala ascensão, né, a ascensão é como se elevação, crescimento. Então, ou seja, nos primeiros anos do século V, uma disputa armada entre os próprios francos
levaram um chefe militar ao poder chamado Clovis. Tá? Esse Clovis era militar e pertencia ao próprio reino franco, o primeiro da dinastia merovingia, né? Em homenagem a um ancestral Clovis chamado Meroveu. Então eles, né, se ascendeu, né, chegou-se ao poder através das lutas. Então esse reinado de Clovis, né, quando ele estava no poder de 485 a 511, ele vai estabelecer, né, a capital do seu reinado na Lutécia, né, cidade que deu origem hoje a Paris, na França. Ele conquista a terra, reinos rivais, né, burgúndios e visigodos, e casa-se com a cristã Matilde, rainha de Burgúndios, né, Burgúndios, né, desculpa. Então ele se casa com ela. Em 496 também se converteu ao cristianismo. Então esse casamento já é um acordo, já, né, questão de poder. Ainda a conversão dele ao cristianismo é unir com a Igreja Católica. Então esses são os povos francos. Vamos só observar essa questão para vocês analisar. O reino tendo, pois, confessado um Deus Todo-Poderoso, na Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ungido do Santo Crisma, com o sinal da cruz, mais de 3.000 homens do seu exército foram igualmente batizados. Não foi só ele, o rei. Com base na análise da fonte, explica a importância do batismo de Clovis. Né? Então, esse batismo de Clovis, ele vai ocorrer a associação entre o poder político e religioso no Reino Franco. Então, isso para quê? Quando ele batiza e que várias pessoas vão batizar com ele, então, ou seja, ele quer fortalecer o seu poder político e o seu poder, né, fortalecer o seu poder dentro da igreja, o poder dele é religioso. Tá? Na fonte junto ao rei, milhares de soldados também foram batizados, mostrando a importância de uma única religião para todo o reino, que é agora o cristianismo. Tá? Importância de uma única religião para todo o reino. Então, vários soldados, as pessoas, tudo se converteram ao cristianismo. Mas o Clovis tinha um objetivo, né, por trás de tudo isso, que era esse poder político, esse poder religioso que ele queria ter em mão. Agora, o que no governo de Clovis, o que ele vai fazer, o que vai acontecer? Então, Clovis foi o primeiro chefe tribal germânico a realizar a unificação das tribos francas, que eram governadas por vários chefes guerreiros. Então, ou seja, várias tribos dos povos francos vão se unificarem. Tá? Então, que antes era governado por chefes guerreiros. Também vai realizar a unificação dessas tribos sob o comando de um único líder, um rei que passava o seu reinado para os seus herdeiros. Então, ou seja, de pai para filho. Clovis foi o primeiro rei bárbaro a se tornar católico, né, a ser batizado e cristianizado. Tá? Então, Clovis foi o primeiro rei bárbaro. Então, todas as tribos que se tinha franco, ele se unificou, né, e criou-se um grande reino e colocou rei para governar. E esse poder desse rei era passado de pai para filho, né, o poder hereditário. Né, legado de Clovis. Né? Quando fala legado de Clovis, o que ele deixou? Né? Podemos estabelecer a importância de Clovis em 3 grandes atos. Primeiro, a unificação das tribos francas sobre o único governante, que era o rei. O segundo legado, a conquista de Gália, né, como nós vimos lá no começo, que hoje é Paris, abriu caminho para a expansão franca. Né? E o terceiro é a sua conversão ao cristianismo, né, que mudou de forma significativa a sociedade que se formaria dali em diante. Então esse foi o terceiro legado que ele deixou. Então, ou seja, o cristianismo mudou a forma da sociedade em si dentro do reinado franco e essa cristandade, esse cristianismo vai modificar a sociedade, a forma de ver as coisas também. Olha, quando a gente observa essa imagem de Clovis, então, olha, vocês podem observar que ele tem na mão direita um bastão, na ponta dele vocês podem observar que é uma cruz, que representa o cristianismo, o catolicismo, e que poderia fazer referência ao cristianismo, né? E a espada na cintura, que é o símbolo que demonstrava que ele era o portador da justiça, né? Ele que julgava a justiça.
Olha, quando a gente fala os reinos indolentes, né, vem a dinastia Verovingia, né? Então, isso acontece após a morte de Clovis, né, em 511. Então, eleva ao poder o rei, mais simbólico do que de fato guerreiro, né? A sucessão após Clovis se torna hereditária, né? Ou seja, passa de pai para filho. Mas com o passar do tempo, os reinos merovingios se tornam mais uma representação, né, do que um próprio reinado. Então o reino se dedicava mais às festas, ao divertimento, por isso, né, ficaram conhecidos como reis indolentes. Então, ou seja, ele dava muito mais importância a jogos, a festa, né, vamos dizer, a combate de esgrima, do que governar. Então, por isso os reinos era chamado nesse período reinos indolentes, após a morte de Clovis, né? Olha, prefeitos do palácio, né? O que é? Olha, quem de fato passa a administrar o reino são os chamados prefeitos do palácio, não é os reinos, né? Lembra que eles são indolentes? É como assim, não tem compromisso. Ou majordomos, né? O mais conhecido majordomo foi Carlos Mardel, né? De 668 a 741, que abriu caminho para a subida de seus descendentes ao poder, e que ganhou prestígio a liderar a vitória sobre os muçulmanos na Batalha de Poitiers em 732. Então, ou seja, os prefeitos eles vão conseguindo ter acessão, né, chegar ao poder, porque os reis não têm esse comando, né, porque para eles era mais a diversão que era mais importante. Qual é a principal característica do reinado de Clovis? Então, o reino, né, vamos dizer, o reinado de Clovis, o poder dos francos se unificou apenas em um reino. Também foi importante para os francos a sua aliança com a igreja e tem em vista a sua conversão em 496. Então, ou seja, houve um grande, né, vamos dizer assim, importância o reinado de Clovis dentro do governo do reinado de Franco, porque ele manteve essa aliança com a igreja, a questão do poder político e religioso. Então, olha, o que nós vimos aqui? Os francos foram os principais reinos germânicos estabelecidos na Europa, se estabeleceram onde atualmente é a França, se juntaram ao cristianismo e teve início ao batismo do rei Clovis em 496 depois de Cristo, e foi fundamental para sua longa duração no poder, né? Então, olha, para que o vídeo não fica muito extenso para vocês, então na próxima aula nós vamos entrar no processo do feudalismo, porque o reinado de Franco ele contribui para essa característica do feudalismo, né, onde a cidade, mesmo com a retomada lá em Roma, né, a invasão de Roma, que a cidade vai perdendo o poder, o reinado de Franco vai fazer com que esse poder também ele descentraliza, né? Descentraliza por quê? Porque o feudo, vocês sabem que são as posses da terra, a terra. O senhor feudal é o dono dessa terra. Então cada feudo ele torna independente, né? Tanto o poder político, religioso, militar, cada feudo tem o seu. Então o reinado de Franco contribui para isso. E na próxima aula a gente vai ver esse processo do crescimento do feudalismo, tá bom? Então uma boa tarde para vocês, espero que vocês assistam o vídeo todo, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem falar comigo pelo zap. Não esqueça de curtir, tá? Comentar, tá bom? Uma boa tarde.